Existe um silêncio ensurdecedor que acompanha a maioria dos homens quando o assunto é o que realmente faz uma mulher sentir uma atração que foge da lógica. Algo que não pode ser comprado com presentes caros ou forçado com frases decoradas de sedutores de internet. E eu estou aqui hoje, como médica que estuda o comportamento humano, para te revelar que o segredo não está no que você ostenta, mas no que você emana através de 5 palavras específicas que têm o poder de desarmar qualquer resistência emocional. Antes de mergulharmos nessa psicologia profunda que vai mudar a forma como você é percebido, eu quero te fazer um convite exclusivo. Nós estamos em uma missão para alcançar nossos primeiros 1000 inscritos, um grupo seleto de homens que terá acesso a orientações de saúde e mentalidade que eu não libero abertamente. Então clique no botão de se inscrever agora para garantir que você não seja apenas mais um na multidão, mas sim o homem que lidera a própria vida e saúde. Imagine por um segundo a última vez que você se sentiu pressionado a impressionar, a falar demais para preencher um vazio, sentindo aquela ansiedade corrosiva de ser validado. E agora respire fundo e ouça o que tenho a dizer para você agora. Pois o que realmente move o desejo de uma mulher jovem, que vive bombardeada por estímulos vazios e atenção barata nas redes sociais, é algo muito mais silencioso e íntimo. Algo que acontece quando você para de competir e começa a conectar de verdade através de uma presença emocional autêntica que pouquíssimos homens conseguem sustentar hoje em dia. Escreva sua idade aqui nos comentários para que eu possa entender em qual fase da vida você está e te dar uma orientação personalizada sobre como aplicar essa maturidade no seu dia a dia. Porque entender a diferença entre ser um homem que persegue e um homem que atrai é o primeiro passo para a sua liberdade emocional e para o sucesso nas suas relações, já que a atração real não nasce de truques, mas de estados internos sólidos que se tornam extensões naturais da sua energia masculina. A primeira dessas palavras, que funciona como um bálsamo para o caos emocional de uma mulher, é tranquila, mas entenda que não falo dela como uma ordem ou um comando autoritário que gera reatividade, mas sim como uma frequência vibracional que você projeta quando o mundo ao redor dela parece estar desmoronando e você permanece como uma rocha inabalável. Quando você projeta calma em meio à tempestade dela, quando você não reage impulsivamente a um teste ou a um momento de instabilidade. Você está comunicando para o subconsciente dela a segurança emocional, que é o traço mais primitivamente atraente que um homem pode possuir, pois demonstra que você tem controle sobre si mesmo e, consequentemente, capacidade de sustentar a situação sem a necessidade infantil de dominá-la pelo grito ou pela imposição. Coloque-se nesta situação. Ela está frustrada. O dia foi difícil. E em vez de você se desesperar por atenção ou se sentir ofendido pelo humor dela, você simplesmente oferece essa presença estável, fazendo com que ela sinta que pode baixar a guarda e ser vulnerável ao seu lado, o que cria um impacto hipnótico em um mundo onde todos os outros homens estão ansiosos, reativos e famintos por validação imediata. Diga-me nos comentários de qual cidade você está assistindo para que eu possa conhecer o perfil dos meus pacientes e amigos aqui e entender como a cultura da sua região influencia esses relacionamentos. Pois a verdade é que as mulheres estão exaustas de homens que atuam, que tentam ser o que acham que elas querem, enquanto o que realmente as desarma é essa autenticidade tranquila, essa confiança sem ruído que não precisa de holofotes para brilhar e que se torna a base para a segunda palavra que vamos explorar, que é o entendimento profundo. Dizer entendo vai muito além de um simples reconhecimento verbal. É a manifestação de uma presença real, onde você capta o que está nas entrelinhas, o que não foi dito, fazendo com que ela se sinta vista de uma forma que ninguém mais conseguiu. E essa sensação de ser compreendida sem precisar explicar cada detalhe exaustivamente cria um vínculo emocional tão poderoso que ela começa a associar essa paz e esse conforto diretamente à sua presença. Em um mundo onde tudo é rápido, superficial e descartável, o homem que usa a terceira palavra, que é o tempo, torna-se uma raridade absoluta, pois ao não ter pressa, ao não pressionar, por resultados sexuais ou românticos imediatos, você transmite um valor intrínseco absurdo, sinalizando que você sabe o que vale e que pode se dar ao luxo de esperar que a conexão amadureça organicamente. Aqueles 3 segundos antes de você decidir se vai cobrar uma resposta de uma mensagem ou se vai simplesmente seguir com o seu dia produtivo, são o que definem se você é um homem de abundância ou de escassez.
E quando você escolhe o tempo a seu favor, você deixa de ser o caçador que assusta a presa para se tornar o campo magnético que atrai o que deseja por vontade própria. Perceba como essas palavras, tranquila, entendo e tempo, não são fórmulas mágicas, mas sim reflexos de quem você está se tornando. E se você as disser enquanto estiver ansioso por dentro, ela sentirá a incoerência na mesma hora, porque a biologia feminina é programada para detectar sinais de insegurança sutil. Por isso, o meu trabalho aqui com você é remover as máscaras e as camadas de medo para que a sua comunicação seja direta, simples e brutalmente autêntica, gerando um respeito que inevitavelmente se transforma em desejo profundo. A quarta palavra que carrega um peso transformador na psique feminina é livre. E eu quero que você entenda a profundidade desse conceito. Pois quando uma mulher sente que você não está tentando possuí-la, controlá-la ou limitá-la através de expectativas sufocantes, algo no interior dela relaxa instantaneamente. Muitas vezes, sem perceber, as mulheres vivem com uma resistência natural contra homens que tentam definir a relação ou os sentimentos delas rápido demais. Mas quando você transmite liberdade, você muda completamente a dinâmica do jogo, transformando a pressão em uma escolha voluntária de estar ao seu lado. Um homem que dá espaço sem medo está comunicando uma abundância emocional poderosa. Ele está dizendo, sem precisar de sons, que não precisa reter ninguém para ser escolhido. E essa segurança é o que realmente gera o magnetismo que faz com que ela queira se aproximar por conta própria. Imagine o alívio que ela sente ao perceber que você é um porto seguro e não uma gaiola. E como isso eleva o seu valor aos olhos dela, pois o que é escolhido livremente tem infinitamente mais valor do que o que é pressionado. É nesse estado de desapego consciente que a atração floresce, porque você deixa de ser o homem que precisa de garantia e se torna o homem que oferece uma experiência de vida que ela não quer perder, mostrando que a sua felicidade não é dependente da validação dela, mas sim da sua própria integridade. A quinta palavra, confio, traz um matiz de maturidade que é um dos traços mais atraentes que um homem pode desenvolver. Mas não se trata de uma confiança cega ou ingênua, e sim de uma confiança que nasce da sua estabilidade interna e do seu autorrespeito. Quando uma mulher percebe que você não está constantemente duvidando, vigiando ou questionando cada passo que ela dá, ela detecta uma maturidade emocional rara, algo que a maioria dos homens inseguros não consegue oferecer. Essa confiança comunica que você está em paz com quem você é, e que não se desestabiliza pela incerteza ou pelo comportamento alheio, criando uma sensação de segurança que é difícil de encontrar nos dias de hoje. Observe como essas 5 palavras, tranquila, entendo, tempo, livre e confio, se conectam para formar não apenas um vocabulário, mas um estado de ser, uma forma de estar no mundo que torna sua presença mais pausada, consciente e impactante. As mulheres jovens, embora muitas vezes pareçam guiadas pelo que é superficial, possuem uma sensibilidade profunda para identificar quando um homem está agindo por necessidade ou por plenitude. E elas sempre se inclinarão para aquele que exala solidez e caráter. Aqui é onde muitos homens cometem um erro silencioso e fatal. Eles acreditam que precisam falar mais, fazer mais e demonstrar mais para serem notados, quando na verdade o segredo está em filtrar, reduzir e focar, pois o excesso de palavras quase sempre esconde uma insegurança latente. Um homem que realmente sabe quem é não sente a necessidade de preencher cada silêncio ou de correr atrás de uma reação para se sentir validado. Ele entende que a quietude consciente tem um efeito quase hipnótico em um mundo saturado de ruído. Eu quero que você seja honesto consigo mesmo agora. Quantas vezes você falou demais para tentar impressionar em vez de simplesmente conectar? Ou quantas vezes buscou validação externa em vez de oferecer sua presença real? Não se julgue por isso, pois todos os homens passam por esse processo de aprendizado, mas entenda que chega um ponto onde você precisa decidir se quer continuar reagindo ao mundo ou se vai começar a liderar sua própria energia. No final das contas, este roteiro não é apenas sobre como atrair mulheres, é sobre como você se percebe, o quanto você se respeita e o quanto de controle você tem sobre suas próprias emoções, pois quando você fortalece seu mundo interno, as palavras corretas aparecem sozinhas, e você deixa de ser um homem que busca frases para se tornar o tipo de homem cujas palavras têm peso real.
A atração, como eu sempre explico aos meus pacientes, não é um processo lógico que segue regras matemáticas ou fórmulas exatas que você decora em um livro. Ela é puramente emocional, instintiva e profundamente influenciada por como você faz uma mulher se sentir na sua presença. Quando você utiliza a palavra tranquila a partir de um estado de calma real, e não de uma técnica decorada, você está criando um espaço seguro onde ela sente que pode finalmente baixar as defesas que o mundo moderno a obriga a manter erguidas. Da mesma forma, ao dizer entendo com empatia genuína, você valida o mundo dela sem invadi-lo, mostrando uma masculinidade que protege sem sufocar. Transmitir a noção de tempo é a prova definitiva de que você não precisa apressar o que realmente tem valor, quebrando o padrão de urgência e carência que a maioria dos homens repete, sem perceber ao tentar segurar algo que ainda nem construíram. As mulheres jovens hoje estão saturadas de atenção rápida e superficial, de mensagens constantes e elogios vazios que desaparecem na mesma velocidade com que surgem. E é por isso que um homem que não segue esse ritmo frenético desperta uma curiosidade irresistível. Ser diferente não significa ser um homem frio, distante ou desinteressado, mas sim ser um homem consciente que escolhe como responder em vez de se deixar levar pela emoção barata do momento. Um homem emocionalmente centrado, o tipo de homem que eu quero que você se torne, não perde o controle por causa de uma resposta que demora a chegar no celular. Não se desestabiliza pela incerteza do amanhã e não gasta energia tentando interpretar cada sinal ou detalhe irrelevante. Essa estabilidade gera uma sensação de segurança profunda que é extremamente rara de encontrar, e eu quero que você reflita agora. O que uma mulher experimenta internamente quando está ao seu lado? Se ela sente pressão ou cobrança, o instinto dela será se afastar. Se sente confusão ou dúvida sobre suas intenções, ela irá hesitar. Mas se ela sente paz e coerência, ela sempre encontrará um caminho de volta para você. Essa paz não vem de frases bonitas ou de um roteiro decorado. Ela nasce da sua própria suficiência, de um homem que não precisa provar seu valor a cada 5 minutos, porque ele já o reconhece dentro de si. O seu trabalho mais profundo não é aprender técnicas de conquista, mas, sim, eliminar as suas próprias inseguranças e remover as máscaras que você usa para tentar agradar aos outros. Quando você se sente suficiente, sua linguagem corporal muda, sua voz ganha um novo tom e sua comunicação se torna direta e autêntica, causando um impacto que nenhuma estratégia de marketing pessoal conseguiria replicar. Este processo exige uma disciplina interna constante, uma vontade de se observar e de evoluir, aceitando que talvez você tenha agido a partir da necessidade e da carência por muito tempo sem sequer notar. Não há problema em admitir isso. O verdadeiro erro é permanecer nesse estado de estagnação enquanto a vida passa, pois quando você domina seu mundo interno, você deixa de buscar ser desejado e se torna alguém que é naturalmente impossível de ignorar. A verdade desconfortável que muitos evitam enfrentar é que uma mulher não fica com você pelo que você diz, mas pelo que ela sente quando está dividindo o mesmo espaço que você. Esse sentimento é construído, tijolo por tijolo, em cada interação, em cada silêncio compartilhado e em cada reação que você decide ter ou, mais importante, decide não ter diante de um desafio. As 5 palavras que exploramos, tranquila, entendo, tempo, livre e confio, não são ferramentas de sedução, são reflexos de uma identidade sólida que não precisa de muletas emocionais para se sustentar. Um homem que transmite calma não está apenas atuando, ele está vivendo a partir de um centro estável. E as mulheres, especialmente as mais jovens que buscam referências de segurança, reconhecem e lembram dessa estabilidade por muito tempo. A verdadeira força de um homem não está no poder que ele exerce sobre os outros, mas no poder absoluto que ele detém sobre si mesmo, mantendo sua estabilidade e seu centro mesmo quando algo não sai como o esperado, ou quando o silêncio dela se prolonga além do que sua ansiedade gostaria. Se você reage a uma frustração, tornando-se insistente, alterado, ou mudando drasticamente seu comportamento para recuperar a atenção perdida, você está revelando fraquezas que gritam muito mais alto do que qualquer palavra de confiança que você tenha dito antes. As mulheres valorizam profundamente a estabilidade quando a encontram, e embora nem sempre admitam isso de imediato,
Elas reconhecem e lembram desse traço com uma clareza que as faz separar os homens dos meninos. É aqui que você se destaca sem precisar competir. Pois enquanto a maioria dos homens segue presa na necessidade infantil de impressionar, prometendo demais e tentando ser o que não são, você se mantém firme na sua clareza e na sua identidade. Entenda de uma vez por todas que o seu valor não depende da reação dela e que sua energia não deve ser fragmentada pela incerteza alheia. Pois quando você diz que confia, você também está declarando que confia na sua própria capacidade de deixar as coisas fluírem, sem perder o seu próprio eixo. Esse tipo de postura gera um respeito que precede o desejo e, eventualmente, constrói um desejo muito mais profundo, duradouro e autêntico do que qualquer impulso passageiro. Porque nasce de uma base sólida de caráter. Ter paciência e confiar no processo é aceitar que nem todas as mulheres vão responder a você. E isso é perfeitamente aceitável, pois o objetivo real não é agradar a todas, mas sim filtrar e escolher aquela que realmente se conecta com a sua essência. Quando você deixa de forçar situações e para de perseguir validação, você começa a permitir que a atração ocorra de forma natural, simplesmente por ser quem você é, sem máscaras ou roteiros que precisem ser sustentados por muito tempo. A maioria dos homens deseja resultados externos rápidos, mas foge do trabalho interno necessário, querendo conexão sem vulnerabilidade e desejo sem estabilidade, o que acaba quebrando qualquer chance de um vínculo real. Ao integrar essas 5 palavras, tranquila, entendo, tempo, livre e confio, a sua forma de ser, você não apenas altera a percepção que as mulheres têm de você, mas transforma radicalmente a imagem que você vê no espelho todos os dias. A percepção interna sempre se reflete para fora. Um homem que vive com pressa transmite urgência e carência, enquanto um homem que vive com calma transmite um controle que é magnético por natureza. Pense na última vez que você sentiu uma conexão real. Certamente não foi por causa de uma frase decorada, mas sim pela ausência de pressão e pela autenticidade do momento que permitiu que as defesas caíssem. Construir uma presença sólida e uma identidade autêntica toma tempo, prática e uma consciência aguda de cada reação. Mas cada passo que você dá nessa direção te afasta da necessidade desesperada e te aproxima da sua melhor versão. As mulheres sentem quando um homem está alinhado e quando sua energia é estável. E nesse momento elas passam a te observar mais, a te ouvir com mais atenção e a te gravar na memória, pois em um mundo de estímulos superficiais, a profundidade é o que se torna verdadeiramente inesquecível. Lembre-se que este desenvolvimento não serve apenas para atrair alguém, mas para converter você em um homem que não depende de aprovação externa para se sentir suficiente e completo. Quando você atinge esse ponto de maturidade, seus padrões de vida se elevam, suas decisões tornam-se mais firmes e suas relações deixam de ser uma busca por preenchimento para se tornarem uma extensão da sua própria plenitude. Não confunda ser consciente com ser perfeito, pois você não precisa de perfeição, você precisa de realidade, de responsabilidade sobre suas ações e de firmeza na sua identidade, porque a atração mais poderosa é aquela que se sustenta com o caráter. A partir de hoje, pare de focar em como impressionar e comece a focar em como se construir, deixando de buscar validação para gerar respeito, e você verá como tudo ao seu redor começará a se alinhar naturalmente. A verdadeira transformação que eu busco para você, como sua mentora e médica, não acontece na superfície de um encontro casual, mas nas profundezas da sua psique, onde o medo da rejeição é substituído por uma autossuficiência inabalável que não precisa de aplausos para se sentir real. Entenda que a maioria dos homens com quem você compete está operando em um modo de sobrevivência emocional, tentando desesperadamente ganhar a atenção feminina como se fosse um troféu, enquanto o homem que domina as 5 palavras, tranquila, entendo, tempo, livre e confio, opera em um modo de criação, de valor. Quando você integra esses conceitos, você para de perguntar: o que devo dizer? E passa a experimentar algo muito mais poderoso. As palavras corretas começam a aparecer sozinhas porque elas são agora o reflexo direto da sua nova identidade. Esse alinhamento interno é o que separa os homens que são esquecidos após 5 minutos de conversa daqueles que se tornam presenças magnéticas e inesquecíveis.
pois a sua energia não está mais fragmentada tentando agradar. Ela está concentrada em ser autêntica. Respire fundo e perceba que, ao abrir mão da necessidade de controlar o resultado, você ganha o controle total sobre si mesmo. E é nesse momento exato que o jogo vira a seu favor, transformando a busca cansativa em uma atração natural e fluida. Muitas vezes, a insegurança masculina se manifesta através do barulho, da ostentação e da pressa. Mas o que uma mulher jovem e emocionalmente inteligente realmente procura é o silêncio consciente de um homem que não precisa provar nada a ninguém. Ao adotar a postura de que você tem todo o tempo do mundo, você sinaliza que sua vida é rica, preenchida, e que a presença dela é um complemento desejado, mas não uma necessidade vital para o seu bem-estar. Essa distinção é fundamental porque remove o peso da responsabilidade emocional das costas dela, permitindo que ela se sinta livre para explorar a conexão com você sem o medo de ser sufocada por expectativas precoces. Quando você confia na sua capacidade de lidar com qualquer desfecho, você transmite uma solidez que atua como um farol em um mar de homens instáveis e reativos. Não se trata de ser perfeito ou de nunca sentir medo, mas de ser consciente o suficiente para não deixar que esse medo dite suas ações ou suas palavras, mantendo a coerência entre o que você sente e o que você projeta. A jornada para se tornar esse homem de impacto exige que você desaprenda muitos dos comportamentos automáticos que a sociedade e a carência te ensinaram, como a ideia de que você deve estar sempre disponível ou que deve concordar com tudo para ser aceito. Ao dizer "entendo com profundidade", você não está sendo submisso, você está sendo um observador atento que valida a experiência dela, criando um nível de intimidade psicológica que o sexo casual ou conversas fúteis jamais conseguirão alcançar. Essa compreensão gera uma segurança emocional tão forte que ela passará a buscar o seu conselho e a sua presença nos momentos de caos, porque você se tornou a âncora tranquila dela em um mundo turbulento. Lembre-se que o respeito sempre precede o desejo duradouro. E o respeito só é conquistado quando você demonstra que tem padrões, que tem limites e que valoriza a sua própria liberdade tanto quanto a dela. Cada interação é uma oportunidade de reforçar essa nova identidade, trocando a máscara da perfeição pela face da autenticidade. E é nesse caminho que você encontrará não apenas as mulheres certas, mas a melhor versão de si mesmo. A verdadeira jornada de um homem que deseja ser inesquecível não termina quando ele aprende o que dizer, mas quando ele finalmente entende que o desejo que nasce do respeito é infinitamente mais profundo, duradouro e valioso do que qualquer impulso carnal passageiro. Quando você se torna um homem que não se altera diante de uma resposta tardia ou de um momento de incerteza, você está comunicando ao mundo que possui um poder real sobre si mesmo. Uma estabilidade que atua como um ímã para mulheres que, cansadas da superficialidade moderna, buscam desesperadamente por solidez e caráter. Esse tipo de magnetismo não é algo que você possa fingir por muito tempo, pois ele exige que você pare de se focar em como impressionar os outros e comece a focar obsessivamente em como se construir internamente, eliminando as camadas de necessidade e as máscaras de perfeição que só servem para esconder a sua verdadeira essência. Ao adotar a postura de que você confia tanto em si mesmo quanto no fluxo natural das coisas, você deixa de ser um reator emocional das circunstâncias para se tornar o líder da sua própria energia, o que eleva seus padrões de vida e faz com que você pare de aceitar migalhas de atenção para começar a escolher conexões que realmente agreguem valor à sua jornada. Lembre-se sempre de que a atração mais poderosa que você pode gerar não vem de uma frase de efeito, mas da coerência absoluta entre quem você diz ser e como você age nos momentos de silêncio e pressão, transformando sua presença em algo difícil de ignorar simplesmente porque você é real, consciente e firme em sua identidade. Muitos homens falham miseravelmente porque passam a vida inteira tentando ser o que acreditam que as mulheres querem, perdendo sua autenticidade em um mar de encenações que as mulheres jovens, com sua sensibilidade aguçada para o emocional, detectam e rejeitam quase instantaneamente. O seu diferencial competitivo como homem maduro e centrado é justamente a capacidade de não entrar nessa dinâmica de desespero por validação
escolhendo ser o observador que filtra e seleciona, em vez de ser o pretendente que persegue e implora por uma chance. Ao integrar as palavras livre e confio no seu vocabulário emocional, você está quebrando o padrão tóxico de tentar segurar ou controlar o que ainda não foi construído, permitindo que a conexão respire e cresça organicamente através da vontade própria dela, o que torna cada momento compartilhado muito mais genuíno. Este trabalho interno de se tornar autossuficiente e emocionalmente estável é o que permite que você pare de buscar resultados rápidos e sem profundidade para começar a construir relacionamentos baseados em uma admiração mútua e em um respeito que ninguém pode tirar de você. Entenda que, ao se tornar um homem que não precisa de máscaras para ser valorado, você não está apenas mudando sua vida amorosa. Você está evoluindo como ser humano, tornando-se alguém cujas palavras têm peso e cuja presença comunica uma paz que atrai naturalmente tudo, aquilo que está alinhado com a sua nova frequência. Chegamos ao ponto crucial onde você deve decidir se continuará sendo apenas mais um homem na multidão, que repete frases automáticas, ou se vai finalmente se tornar o arquiteto da sua própria identidade. Aquele cujas palavras nascem de uma solidez interna que não precisa de demonstrações vazias para se provar. As 5 palavras que exploramos hoje, tranquila, entendo, tempo, livre e confio, são apenas o início. Uma porta aberta para uma forma totalmente nova de se relacionar consigo mesmo e com o mundo, onde a necessidade de ser desejado é substituída pelo prazer de viver com autenticidade. Quando você para de atuar e começa a ser, quando você troca a busca por validação pela geração de respeito próprio, todo o cenário ao seu redor muda, pois a vida sempre responde à energia que você emana com clareza e segurança. Não busque a perfeição, busque a consciência e a responsabilidade sobre suas emoções, pois é o seu caráter que sustentará a atração a longo prazo e garantirá que você seja lembrado não pelo que disse, mas pela forma única como fez ela se sentir na sua presença. Agora que você possui esse conhecimento profundo, eu te pergunto com toda a honestidade: você está pronto para deixar as técnicas baratas para trás e se tornar o homem de impacto que nasceu para ser, transformando cada silêncio em uma oportunidade de conexão e cada palavra em um reflexo do seu poder interno? Se este roteiro ressoou com a sua verdade, não se esqueça de se inscrever para fazer parte da nossa comunidade de homens que buscam a excelência na saúde e na vida. E deixe nos comentários qual dessas palavras você começará a encarnar a partir de agora para liderar sua própria jornada emocional.